Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda de volta ao meu canal. Esse é meu novo projeto, eu peguei a inspiração dele na internet. Ele é um casaquinho tipo poncho, ele tem esse bico, as franjinhas, e eu coloquei um capuz, tá? Mas você pode ter a opção também de fazer sem o capuz, é só colocar uma gola aqui. Isso aqui é enfeite, eu resolvi colocar 2 botões e eu vou te ensinar a fazê-lo em 3 tamanhos, de 1 a 4 anos. Esse aqui é o de 2 a 3 anos, eu vou dar as medidas de 1 a 2, de 2 a 3 e o de 3 a 4. Então, vamos à lista de material. Para fazer o casaquinho, eu vou utilizar a agulha 3,5, agulha de tapeceiro só para esconder os fios, tesoura, centímetro, marcadores, 4 é o suficiente. E se você quiser colocar botão, a quantidade é a sua escolha. Eu separei estes 2 aqui, ou estes 3 na cor azul. Eu ainda não me decidi qual que eu vou pôr. Em relação à lã, eu vou usar a lã mais bebê da Círculo. Essa cor aqui, ela chama, se você quiser fazer igual, Carrossel. É o nome dessa cor, e aqui eu misturei essa Carrossel e esse verdinho aqui chama Verde Candy. O corpinho todo é com essa Carrossel. O capuz é que eu fiz intercalando de 2 em 2 carreiras. Eu fiz uma carreira do verde e uma carreira do Carrossel. E aqui nas franjinhas eu também misturei, tá? Não parece porque o Carrossel tem esse Verde Candy na mistura de cores. O que eu vou fazer com você de 1 a 2 anos, eu vou fazer em azul. A quantidade de linha, eu usei no de 2 a 3 anos, 2 novelos e meio, mais ou menos. Eu não tenho muita certeza por causa da mistura de cores e da franjinha, mas não dá 3 novelos com certeza, tá? Provavelmente foi realmente 2 novelos e meio. Para fazer o de 1 a 2 anos, eu tenho estes 2 novelos. E eu ainda não me decidi se eu vou fazer a borda com um desses 2 ou com essa sobra que eu tenho de linha. Esse aqui chama Enseada, esse clarinho chama Hortênsia e este aqui chama Azul Candy, tá? Pro de 3 a 4 anos, eu acredito que 3 novelos é o suficiente, mas eu sempre teria um restinho de linha, pelo menos para fazer as franjinhas. Eu não falei em relação ao tamanho, né? A quantidade de lã por novelo, são novelos de 100 gramas, tá? Porque tem de 50, e eu acho que tem até mais, mas eu não acho. Aqui eu tenho uma tabela com todas as medidas que nós vamos precisar para os 3 tamanhos e o início, tá? Eu não fiz aquele gráficozinho como de costume, porque como é um poncho, ele vai ter só 2 cantos, tá? Em vez de 4, como geralmente a gente está acostumado a fazer. Então, vamos à aula. Eu vou deixar uma foto na minha página no Facebook para você ter uma melhor visualização dessa tabela, tá bom? Então, para iniciar, vou fazer a corrente inicial, faço um lacinho na linha, passo a agulha por dentro, com o dedo de trás eu ajudo a puxar o fio, laço, passo por dentro da argolinha, laço de novo, passo por dentro da argola, tiro o dedo e puxo, ajusto, fiz a corrente inicial. Eu vou fazer de 1 a 2 anos, eu vou fazer 100 correntes, de 2 a 3, 104, de 3 a 4 anos, 106 correntes. Eu vou fazer as minhas 100 aqui e volto com você no final para nós fecharmos essa carreira. Fiz aqui minhas 100 correntes e esse poncho nós vamos trabalhar em carreiras circulares, tá? Então, eu vou fechar lá no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. O único cuidado aqui é para não torcer as correntinhas, tá? Senão vai ter que desmanchar e fazer de novo. Então, eu vou até a última e fecho com um ponto baixíssimo. Agora essa carreira será toda em pontos baixos e nós já vamos marcar os cantos. Porém, eu não quero que os cantos sejam onde a gente vai iniciar as outras carreiras. Então, eu fiz até uma colinha aqui
de 1 a 2 anos, eu vou fazer 5 pontos baixos e o canto. O de 2 a 3 e o de 3 a 4 serão 4 pontos baixos e depois o canto, tá? Só pra gente, fica melhor o acabamento do casaquinho. Então, aqui eu vou fazer 5 pontos baixos. Três, 4 e 5. No canto, eu faço um ponto baixo e eu já vou marcar esse canto. E continuo com meus pontos baixos até o próximo canto. Então, aqui eu vou ter os 49, tá? Então, eu vou ter 49 pontos baixos. Eu vou fazer os meus 49 e volto com você no próximo canto. Eu cheguei no próximo canto, igual ao primeiro, eu faço um ponto baixo e marco esse ponto baixo. E agora, eu vou ter que ter aqui 44 pontos baixos, tá? 44, mais os 5 que eu já fiz no início desta carreira, vão me dar os meus 49. Eu vou fazer os meus aqui e já volto com você. Terminei a minha carreira de pontos baixos, por enquanto eu não vou mais precisar disso aqui. Eu vou fechar essa carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto onde nós iniciamos. Vou subir 2 correntes, que já equivale a um ponto alto. E essa carreira será toda em pontos altos. Então, eu faço aqueles 5 primeiros, contando já com as 2 correntinhas. E eu vou chegar no nosso primeiro canto. O canto desta carreira é um ponto V duplo. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo lugar. 1. Gaia dando ar da graça. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Vou marcar o meio desse ponto V, entre as 2 correntes. E sigo com pontos altos até o próximo canto. Eu vou fazer os meus aqui fora da câmera e já volto com você. O outro canto igual ao primeiro, um ponto V duplo. 2 pontos altos no mesmo lugar. Duas correntes de separação. E mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Eu vou terminar essa carreira fora da câmera e volto com você para finalizarmos a carreira e eu vou trocar a linha, tá? A cor da linha. Marco o meio e continuo com os meus pontos altos. Terminei a carreira de pontos altos e agora eu vou fechar a carreira. Parece que aqui é mais um ponto para se fazer, mas este ponto aqui é o das 2 correntes de subida, tá? Se você tiver alguma dúvida, é só contar os pontos altos que você fez sem o aumento. No meu caso, eu tenho que ter 44, tá? 44 mais estes 5 me dá os 49. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo na segunda corrente de subida, só que ao invés de eu fechar normalmente com essa cor, eu já vou fechar com a outra cor. Eu vou fazer uma carreira de cada cor, tá? Se você não quiser ter o trabalho depois para esconder os fios, que vão ser muitos, faça de 2 em 2, de 3 em 3,
Aí é o seu gosto. Então, eu fecho a carreira com ponto baixíssimo, vou dar um nozinho pro fio não escapar. E eu vou fazer outro ponto baixíssimo no próximo ponto alto, tá? E aqui eu subo 2 correntes. Ponto baixíssimo, 2 correntes. Essa carreira agora vai ser intercalando um ponto alto e um ponto alto em relevo pela frente. Então, o primeiro já é o ponto alto, no segundo ponto, ponto alto em relevo pela frente. O próximo é o ponto alto. Ponto em relevo pela frente. Ponto alto. E o último ponto, que já é do aumento da carreira de baixo, ponto alto em relevo. Aqui o canto vai mudar, tá? Eu vou fazer um ponto V, só que um ponto V simples, com um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Vai ser sempre assim, uma carreira com ponto V duplo e uma carreira com ponto V simples. Marco o meio e continuo. O último ponto antes do aumento foi um ponto em relevo, então o próximo também é em relevo. Agora um ponto alto. E vou seguir intercalando até chegar ao próximo canto. Eu vou fazer os meus aqui e volto com você para fazermos o canto juntas. Eu cheguei no canto e como no outro canto, eu vou ter o ponto em relevo. Então, se o seu não deu em relevo, tem algum erro no meio do caminho, tá? Então, meu último ponto antes do aumento é o ponto em relevo. Essa carreira é o ponto V simples. Então, no meio, nesse espacinho entre as duas correntes, eu faço um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo espaço. Marco o meio. Se meu último ponto antes do aumento foi em relevo, aqui também vai ser em relevo. Eu tô falando isso porque vai ter carreiras que vai terminar com ponto alto, tá? Então, se terminar com ponto alto, o outro lado também tem que começar com ponto alto. Então, aqui em relevo, eu faço em relevo. E vou seguindo intercalando da mesma forma até o fim dessa carreira. Estou chegando no final da carreira. Eu tenho mais, eu tenho mais 2 pontos para fazer. Esse aqui parece que já foi feito, mas as 2 correntes subiram no próximo ponto, ao lado das 2 correntes de baixo. Aqui a gente só fechou a carreira. A carreira de cima começou por aqui, tá? Então, eu ainda tenho 2 pontos para fazer. Então, eu faço o ponto alto e o último ponto, e sempre vai ser assim em todas as carreiras, tá? O ponto em relevo vai ser o último e ele vai ser feito em cima das 2 correntes de subida da carreira de baixo. Tá? Por isso que esse tamanho eu comecei com 5 pontos antes do aumento e os outros 4, para dar certinho essa parte. Agora eu vou fechar na segunda corrente de subida, só que eu já vou fechar com a outra cor. Se eu achar. Achei. Pego a outra cor e fecho com ela. Já dou um nozinho. Vamos cortar primeiro esta.
Dou um nozinho para não escapar. E como nas outras, vão ser todas assim, tá? Eu fechei com ponto baixíssimo em cima das duas correntes. Eu vou pro próximo ponto, faço outro ponto baixíssimo e é aqui que eu subo as duas correntes, tá? Não é complicado, é só você prestar atenção, tá? Como você sempre vai fechar, como eu disse antes, você sempre vai fazer o último ponto em relevo em cima das duas correntinhas da carreira anterior. Que no caso, na próxima, vai ser essa daqui, tá? Porque eu tô começando essas duas correntes que equivalem a ponto alto, estão em cima deste ponto em relevo. E agora nós vamos intercalar. Onde tem relevo, vamos fazer ponto alto. E onde tem ponto alto, eu vou fazer ponto em relevo pela frente. E tem que dar sempre certinho, tá? Se não tem algum erro no meio do caminho. Às vezes a gente pega o ponto que já foi feito ponto alto, a gente pega em relevo. Acontece, tá? Não se preocupe. Você só precisa descobrir onde está o erro. Então, ponto em relevo, ponto alto e o último antes do marcador, ponto em relevo. Agora é o ponto V duplo, tá? A última foi ponto V simples, agora é ponto V duplo. Então, eu faço 2 pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos no mesmo espaço. Marco o meio. Se vocês esquecerem que carreira você tá, se qual foi a última, é só dar uma olhadinha, tá? A primeira foi ponto V duplo, a segunda ponto V simples, então essa terceira é ponto V duplo. E eu continuo, terminei o último ponto da carreira em relevo, então o próximo é em relevo também. Faço em relevo. O próximo ponto, olha, ele fica bem juntinho, às vezes a gente pula esse ponto, tá? É aí que dá a maioria dos erros. Já errei muito. Ponto alto. O próximo, ponto em relevo. E vou seguindo assim, intercalando até o final da carreira. Eu vou terminar a minha aqui e volto com você no próximo canto. Cheguei perto do marcador, o último foi um ponto alto, então, o penúltimo foi um ponto alto, o último é um ponto alto em relevo pela frente, como no outro canto. Aqui é ponto V duplo no canto. Então, no espaço, eu faço 2 pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos. Marco o meio, o espaço da corrente. E vou continuar com o padrão. O último ponto antes do aumento foi em relevo, então o próximo também é em relevo. O seguinte, ponto alto. O próximo é ponto alto, faço em relevo. Tá em relevo na carreira de baixo, então é ponto alto. Eu vou fazer essa carreira e quando eu chegar no final, eu volto com você para fazer mais uma carreira com você, para não ficar nenhuma dúvida. Cheguei no final da carreira, ainda tenho 2 pontos para fazer. Este em relevo vai ser o ponto alto. E como eu disse anteriormente, aonde tem as duas correntinhas de subida da carreira de baixo, vai ser sempre
ponto alto em relevo. Vou fechar na segunda corrente de subida, com ponto baixíssimo, com a outra cor. Vou cortar esta azulzinha. Dou um nozinho para ela não escapar. E vou começar como nas outras, tá? O casaquinho inteiro vai ser assim. Eu fechei com ponto baixíssimo em cima das duas correntes de subida da carreira anterior. Eu vou fazer outro ponto baixíssimo em cima do próximo ponto, que é um ponto alto em relevo, e faço duas correntes, que equivalem ao ponto alto. E a gente vai sempre intercalar. Onde tem ponto em relevo vai ser ponto alto, e onde tem ponto alto será ponto em relevo. Aqui tem um ponto em relevo, é ponto alto. Ponto em relevo. E o meu último é ponto alto. Aqui eu tenho uma dica para dar para você. Duas carreiras, elas vão terminar antes do aumento com um ponto em relevo, e duas carreiras, essa é a próxima, ela vai terminar com ponto alto. E vai ser sempre assim o casaquinho todo, tá? Isso por causa dos aumentos. Então, aqui é um ponto V simples, aqui eu tenho um ponto V duplo, aqui eu faço o ponto V simples. Um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Antes do aumento eu fiz um ponto alto, então o próximo é um ponto alto. Aqui eu faço o ponto em relevo. E aqui dá pra ver, ó, já tem o ponto em relevo na carreira de baixo, então é o ponto alto. Ponto em relevo. Isso mesmo, ponto em relevo. Eu vou fazer a minha carreira aqui e volto com você no próximo canto pra gente fazer mais uma vez o canto, depois o fechamento e eu faço o resto fora do vídeo. Cheguei no outro canto, o último ponto antes do aumento é um ponto alto igualzinho o outro canto desta carreira. Aqui é ponto V simples. Esse aqui é duplo, o próximo é simples. Um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Marco o meio. Se o último ponto antes do aumento foi um ponto alto, o próximo também é um ponto alto. O seguinte é em relevo. Ponto alto. E vou seguir assim até o final da carreira. Eu volto com você pra gente fazer o início, o término dessa e o início da próxima. Estou chegando no final da carreira, onde tem um ponto alto em relevo, é um ponto alto. E eu termino com ponto alto em relevo nas duas correntinhas de subida da carreira anterior. Fecho com ponto baixíssimo na segunda corrente de subida. Mas eu já troco a cor aqui. Vou dar um nozinho para não escapar essa linha.
perdi a linha. Essa com essa que eu não cortei ainda. Dá um pouco de confusão, sim, porque fica muita linha aqui pra gente arrematar. Eu costumo arrematar só no final, porque se tiver algum erro e eu tiver que desmanchar a peça, eu já tiver arrematado, vai faltar linha para eu fazer. Por isso eu deixo assim mesmo, tá? Mas aí é o seu jeito de trabalhar. Eu dei um nó. Não. Dou um nozinho. Então, como nas outras, eu fechei com ponto baixíssimo na segunda corrente de subida. No próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo e já subo as duas correntes. Porque o próximo ponto sempre vai ser um ponto em relevo. Então, se esse foi um ponto alto, o próximo é um ponto em relevo. O próximo é um ponto alto. Este em relevo. Ponto alto. Ponto em relevo. E o último ponto antes do aumento é um ponto alto. Lembra que eu te falei que a cada duas carreiras ela muda? O ponto antes do aumento? Aqui eu tenho 2 pontos em relevo, aqui é ponto alto e esse é ponto alto. As próximas duas, o último ponto antes do aumento vai ser em relevo. E assim até o final do casaco. O canto, eu fiz na última carreira ponto V simples, então aqui é ponto V duplo. 2 correntes, desculpa, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Ela prendeu. Gaia no recinto, dá pra perceber, né? Meu chicletinho. Então, o último ponto o último ponto antes do aumento foi um ponto alto. Então, o primeiro ponto depois do aumento tem que ser o ponto alto. O próximo em relevo. O próximo já dá pra ver que tá em relevo na carreira de baixo, então aqui é um ponto alto. E eu vou seguir assim até o final do casaco. A medida. Este casaquinho se apresenta assim. Tá? Aqui é a gola. Então, a medida da pala, eu vou precisar, eu tô fazendo de 1 a 2 anos, 14 centímetros de pala, de 2 a 3 anos, 15 e de 3 a 4, 16 centímetros. Eu vou medir, diferente dos outros casaquinhos que eu estou acostumada a te ensinar, da gola para baixo. Então, eu vou descer até os 14 centímetros. Quando eu chegar aos 14 centímetros, eu volto para te ensinar como separar as mangas. Cheguei aos 14 centímetros da minha pala, que na verdade faltou um pouquinho para chegar aos 14, olha, um pouquinho mais de 13,5. Não tem problema. Para juntar as mangas, para fazer a separação das mangas, eu acho que eu não te falei que a gente precisaria de mais marcador, mas na manga não tem problema, pode marcar com um pedaço de fio. Diferente dos cantos do casaquinho, esse aqui a gente não tem que ficar removendo e colocando na próxima carreira. Então, pode ser um pedacinho de linha. Esse aqui, essa manga eu já separei. A outra manga, você vai ter que achar o meio, onde fica a separação do ombro, a parte da frente com a parte de trás. O meu é exatamente aqui. Tem que ser o mesmo ponto, tá? Se aqui eu fiz num ponto alto, tá vendo? Olha, meu marcador tá num ponto alto. Este aqui também tem que estar no ponto alto. Agora eu preciso das minhas medidas. Eu preciso da largura da minha manga, de 1 a 2 anos, que é o que eu estou fazendo, 10,5 centímetros. Então, eu vou colocar 2 centímetros a menos e depois eu vou compensar esses 2 centímetros nas correntinhas de junção. A mesma coisa para os outros tamanhos.
tá? Faça 2 centímetros a menos na medida da sua manga. Então, aqui, eu tenho 8,5, tá? Então, eu vou colocar 8,5 aqui. Aqui eu tenho, depois do marcador, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, eu marquei o 16º ponto. Eu marquei um ponto alto, então, aqui também eu tem que ser um ponto alto, porque senão não dá pra gente fazer o desenho do casaco. E aqui também vai ter que ser exatamente um ponto alto. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Marco o 16º, que é um ponto alto. E a mesma coisa do outro lado. Do marcador. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. O 16º é o ponto alto. Então, aqui eu marquei as mangas. Para continuar, eu vou fazendo as carreiras da mesma forma como a gente vinha fazendo, sem marcar as mangas, tá? Só vai mudar na junção das mangas. O resto é tudo igual. Eu já cortei a linha, terminei esta carreira, fecho com ponto baixíssimo com a outra linha. Próximo ponto, baixíssimo, subo 2 correntes e continuo fazendo o mesmo padrão. Eu vou fazer o meu aqui fora do vídeo e volto com você quando eu chegar na junção das mangas. Eu cheguei no primeiro marcador da manga. Se você tem marcado um ponto alto, o próximo ponto é um ponto em relevo. Então, você faça o ponto em relevo aonde tem o marcador. Se o seu é um ponto alto, onde está o marcador, se o ponto a ser feito é um ponto alto, faça um ponto alto, tá? Vou separar por 5 correntes. Essas 5 correntes, no meu ponto, dá a minha diferença de 2 centímetros. Se a sua precisa de um pouco mais ou de um pouco menos, só se atenha a fazer pontos, números ímpares de pontos, tá? Eu vou pular toda essa parte da manga. E lá no outro marcador, esse marcador aqui é o do meio do ombro, tá? Posso tirar. E no outro marcador, eu continuo na minha sequência. Igual esse marcador aqui vai ser um ponto em relevo, porque ele está num ponto alto. E continuo na minha sequência. O próximo é um ponto alto. Aqui em relevo. Eu vou fazer a minha aqui, quando chegar na próxima manga, eu volto com você para não ficar nenhuma dúvida. Cheguei aonde eu marquei o início da manga, como da outra manga, ele está em ponto alto, então eu vou fazer um ponto em relevo. Faço o mesmo número de correntes que eu fiz do outro lado, no meu caso 5. Pulo toda a parte da manga. E aqui também eu vou fazer um ponto em relevo. E nada muda até chegar de novo na parte da manga, onde nós fizemos as correntes. Então, eu vou dar continuidade aqui no meu fora do vídeo e volto com você para a gente fazer junta os pontos em cima da corrente, das correntes. Cheguei no último ponto antes das correntes. Aqui é um ponto em relevo, então o próximo é um ponto alto. E aonde tem as correntes, é só fazer um ponto alto para cada corrente.
2, 3, 4, e o quinto ponto. 5 correntes, 5 pontos altos. O próximo aqui em relevo, então, aqui é um ponto alto. É só seguir a sequência, tá? Senão vai dar erro, né, nesse ponto fantasia do casaco. E eu continuo nessa sequência até chegar nas próximas correntes da outra manga. Faço a mesma coisa, um ponto alto para cada corrente, e eu volto com você quando eu chegar aqui de novo, para fazer os pontos em relevo, para você não ter nenhuma dúvida. Cheguei nos pontos altos em cima das correntes da manga. O meu último ponto foi um ponto em relevo, então o próximo é um ponto alto. É só seguir a sequência. O próximo é em relevo. O outro, um ponto alto. O próximo em relevo. E o último é um ponto alto. Olha, dá certinho. O próximo ponto já é o ponto... Eu tenho um ponto alto do corpo, não mais das 5 correntes. E aqui é um ponto em relevo. Tem que dar certinho essa sequência, tá? De um ponto em relevo, um ponto alto, um ponto em relevo e um ponto alto. Se deu alguma coisa errada, você tem que procurar o erro no meio do caminho. Porque tem que dar certinho, tá bom? Aqui faço o ponto alto e continuo nessa sequência. Faço a mesma coisa do outro lado. Tá? Aqui também a mesma coisa, é só seguir a sequência dos pontos. E depois disso, é só descer o corpo. O comprimento. De 1 a 2 anos, comprimento do casaco, 26 centímetros. Eu vou descer até os 25,5 mais ou menos, porque a última carreira em ponto alto eu vou te explicar exatamente como fazer. Os outros tamanhos a mesma coisa, desça até 26,5 e aqui até os 27,5. Eu vou fazer o meu e quando eu chegar no final eu volto com você. Só lembrando que a medida dos 25,5 para o final é da gola para baixo, tá? Só para não ter nenhum erro. Acabei o comprimento do casaco, já adiantei uma manga e escondi alguns fios. E eu deixei alguns aqui para esconder com você. Mas primeiro vamos terminar a última carreira, que será toda em pontos altos. Então aqui eu fiz o último ponto, opa, escapou. Então aqui o último ponto era um ponto alto em relevo pela frente. E agora o fechamento vai ser diferente, só para não ficar fio puxado, tá? Se eu fechar na segunda corrente, ele fica meio abertinho e fica feio na última carreira. Então, eu vou fechar entre as duas correntes e o ponto do lado, com ponto baixíssimo. Mas eu vou continuar trocando a cor, então eu já fecho com a outra cor. Subo 2 correntes, que equivalem ao ponto alto. E agora, só ponto alto. Essa carreira toda vai ser de pontos altos. A única coisa que muda nessa carreira é o canto, que eu não faço mais para ele não ficar muito bicudo. Eu já volto com você quando eu chegar no canto. Estou chegando no canto do casaquinho, onde eu tenho o marcador, faço o último ponto alto, tiro o marcador e não vou mais precisar dele. E no espaço onde eu tenho os pontos altos, independente se eu estou na carreira de 2 ou de 1 ponto, de 2 ou de 4 pontos altos no canto, eu faço um só. Não esquecendo de pegar este aqui como ponto alto também. E sigo em pontos altos até o final.
Lá no outro canto, faço a mesma coisa. Eu vou fazer o meu fora do vídeo e volto com você quando eu chegar no final. Chegando no final da carreira, falta só mais um ponto. E vou fechar do mesmo jeito que eu comecei, com um ponto baixíssimo entre as duas correntes e o último ponto. Uma corrente e corto o fio. E finalizamos o corpo do casaco. Agora, para esconder os fios, com agulha de tapeceiro, já está com aquele nozinho que nós demos para começar a carreira quando eu troquei a lã. Engato o fio na agulha. E aqui, sem muita regra, eu vou passar entre os pontos. Sem puxar muito, para não repuxar o trabalho. E vou passando o fio entre os pontos. Você faça quantos você achar necessário. E volto. E é assim que eu vou esconder todos os fios. Corto o excedente. E pronto. Agora, vamos fazer a manga. A manga, como eu disse no começo, ela tem medida. E a medida da largura do tamanho que eu estou fazendo é 10 centímetros e meio. Só para te mostrar. Nessa carreira fica difícil, nessa abertura fica mais difícil de medir. Mas ela tem os 10,5. Olha. Certinho. Se a sua tiver muito mais, não se preocupe, tá? Porque a gente vai diminuir de qualquer jeito, porque eu preciso chegar num punho em 8 centímetros, tá? Então, eu vou fazer umas 3 diminuições. Foi o que eu fiz na outra manga. Então, para começar, eu vou começar com a outra cor. Faço o nó inicial. E vou encaixar no quarto ponto daquelas 5 correntinhas que fizemos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, da direita para a esquerda, 1, 2, 3, eu encaixo na quarta. E é do mesmo jeito do outro lado, tá? Me enrolei aqui com a linha, desculpa. Então, encaixei a linha, faço 2 correntes que já vão contar como ponto alto. No próximo ponto, faço outro ponto alto. Aqui, onde tem esse ponto em relevo deitado, tem um espacinho aqui entre esse ponto que está deitado e o outro que está na carreira de baixo. Aqui eu faço mais um. Opa! Nesse ponto em relevo que está deitado, eu faço outro. Passo pelo meio dele, tá? E já cheguei no ponto em relevo da manga. Aqui, como este aqui é em relevo, então o próximo é um ponto alto. Então, antes de começar
os pontos altos e em relevo, eu consegui colocar 4 pontos altos. Se a sua medida tá maior, o importante aqui é não ficar nenhum buraco, tá? Não tem problema se você colocar ponto alto a mais, depois a gente diminui, mas tem que ser ímpar para poder dar certo o ponto fantasia do casaco. Aqui em relevo, o próximo é o alto. E aqui não tem mais segredo, é como fizemos no casaco. Eu vou fazer o meu fora do vídeo e volto com você no final. Cheguei no último ponto antes do marcador. Na outra manga eu coloquei 11 pontos, então aqui eu já tenho 4 desse lado, eu tenho que colocar 7 desse. Então, aonde está o marcador? Eu coloco 1. Nesse ponto em relevo deitado, eu vou colocar 2 pontos. Vou pegar bem no meio dele para não ficar buraco. Aqui eu tenho 3 pontos e aqui eu consigo colocar 4. O primeiro. Fica meio apertadinho porque foi onde a gente fez aquelas correntes. E aqui eu vou colocar o último ponto. Vou fechar, como no casaco, na segunda corrente de subida, e aqui eu vou trocar a linha. Eu já corto. E fecho com a outra linha, com a outra cor. Igual no casaquinho. Faço um nozinho para ele não escapar. Como no casaco, vou para o próximo ponto, faço outro ponto baixíssimo e subo 2 correntes. Isso porque tem que dar certinho aqui. Esse aqui é em relevo, vai ser ponto alto. Esse vai ser em relevo, esse vai ser alto, esse vai ser em relevo e esse aqui é o ponto alto. Tá? Se eu não tiver exatamente como o meu, é só ver que ponto que vai em que lugar, tá? Se esse próximo seu aqui fosse o em relevo, você sobe as 2 correntinhas em cima das 2 correntinhas da carreira de baixo. Então, o próximo é alto, o seguinte, em relevo. E agora já dá para ver a sequência da carreira de baixo. Eu vou fazer o meu aqui e volto com você no final. Cheguei na parte onde acrescentamos os pontos altos. O último, em cima do ponto em relevo, foi um ponto alto. Então, aqui é em relevo. Aqui é o alto. Tem que dar certinho, tá? Se por acaso o seu não deu certo, tem algum erro aí no meio do caminho. Lembrando que a gente tem que pôr números ímpares de pontos para dar certinho esse ponto fantasia. O próximo, alto, relevo, alto, e o último em relevo, como fazíamos no casaquinho, no corpinho do casaco, é em relevo. E aqui eu vou fechar na segunda corrente de subida e vou trocar a cor. Aqui não tem mais segredo, até a diminuição. Eu diminuí na 5ª carreira, na 9ª carreira e na 13ª. Aí você tem que ver quantas diminuições você vai ter que fazer para chegar os 8 centímetros do punho.
tá? Eu fiz um total de 22, eu já confirmo para você. E quando eu fiz a última diminuição, eu já estava com os 8 centímetros de punho. Aí não precisa diminuir quando for fazer o punho. Então, quando eu chegar na carreira da diminuição, eu volto com você. Eu comecei a 5ª carreira, onde eu vou fazer a diminuição. Já fiz o primeiro ponto, as 2 correntinhas que equivalem ao ponto alto deste ponto aqui. E o próximo é em relevo. Então, eu faço o ponto em relevo pela metade, tá? Eu não fecho. O próximo é o ponto alto. Eu faço o ponto alto pela metade. Eu fico com 3 linhas na agulha. Fecho todos. Aqui eu diminui um ponto. E continuo. O próximo é em relevo. Faço em relevo. A gente sempre diminui um ponto no começo da carreira e um ponto no final. Eu vou fazer essa carreira aqui e volto com você no final para fazer a outra diminuição. Cheguei nos 2 últimos pontos da carreira. Este que está em relevo eu vou fazer o ponto alto e as 2 correntes de subida da carreira anterior é o ponto em relevo. Então, o que eu faço? Faço o ponto alto pela metade, fecho só 2, fico com 2 linhas na agulha e pego as correntinhas da carreira anterior em relevo, fecho 2, fico com 3 linhas na agulha, fecho todos. Essa é a diminuição. E a diferença da carreira seguinte é que ela vai começar pelas correntinhas e não pelo próximo ponto. Mas você logo vai perceber, porque vai ter que dar certo a sequência de pontos. Vamos dar um nozinho aqui e eu já te explico. Esses 2 pontos juntinhos aqui, foi o que a gente diminuiu, tá? Então, se esse aqui é em relevo e ele vai ser alto, esse aqui é em relevo. Então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer o ponto alto nas 2 correntinhas que eu subi na carreira anterior. Então, eu subo as 2 correntes aqui. Para poder dar certo a sequência, pego os 2 juntos para fazer em relevo. E o próximo ponto, ponto alto. Olha, eu já estou na sequência certa, tá? É só isso que muda. A carreira que vai diminuir, fazer as 2 diminuições, e a seguinte, a diminuição, eu começo pelas correntinhas e não pelo próximo ponto, como fizemos no corpinho todo do casaco. O final dessa carreira, a posterior à da diminuição, eu vou pegar em relevo os 2 que eu diminuí, pego junto e já fecho na 2ª corrente de subida, tá? É só isso que muda. Essa próxima carreira, ela já vai começar do mesmo jeito que a gente começou as outras carreiras do corpo do casaco. Em relação ao tamanho da manga, no meu caso, são 21 centímetros, e eu tenho, você vai medir da cava para baixo, olha, fora do vídeo, da cava para baixo, eu tenho os 21 centímetros e 4 centímetros de punho. Aí você decide se quer um punho maior, se quer um punho menor, tá? Eu vou fazer até os 17, 17,5 e volto com você para fazermos o punho juntas. Terminei o comprimento da minha manga. Da cava para baixo, eu tenho 17 centímetros e meio. Eu faço o punho com o azul mais escuro. O fechamento é igual, já cortei a linha. Fecho na 2ª corrente de subida. Dou um nozinho aqui para ela não escapar. E o início dessa carreira é igual ao início das outras. Eu vou pro próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e subo 2 correntes.
Agora, aonde tem ponto alto, eu vou fazer ponto em relevo por trás, e onde tem ponto em relevo pela frente, eu continuo com ponto em relevo pela frente. Este primeiro aqui equivale às duas correntinhas de subida. Então, o próximo eu faço por trás. O outro está pela frente, faço em relevo pela frente. O outro é o ponto alto, faço ponto relevo por trás. Esse está pela frente, faço pela frente. E vai ser assim por toda a carreira, um pela frente, um por trás, só respeitando o que é ponto alto na carreira de baixo, eu faço em relevo por trás, e o que é ponto em relevo pela frente na carreira de baixo, eu faço ponto em relevo pela frente. Eu vou terminar a minha carreira e volto com você para te ensinar o final dessa carreira e o início da próxima. Fiz o penúltimo ponto da carreira, que foi um ponto em relevo pela frente, e as duas correntinhas de subida da carreira de baixo, eu vou fazer um ponto em relevo por trás. Agora, o fechamento, em vez de eu fechar na segunda corrente de subida, eu vou fechar entre as duas correntes de subida e o outro ponto, tá? Porque eu acho que no punho ele fica repuxado, mas fica a seu critério como você quiser fazer. Dá certo dos dois jeitos. Fecho com ponto baixíssimo, subo duas correntes, e o próximo ponto aqui já está por trás. Eu continuo fazendo por trás. Aqui a gente não inverte mais. O próximo está pela frente, eu faço pela frente. E vou assim até o final da carreira, fecho da mesma forma, entre as duas correntinhas de subida e o ponto seguinte, com o ponto baixíssimo. E no total aqui eu faço 5 carreiras. Aí fica a seu critério quantas carreiras você quer fazer. Eu vou terminar a minha aqui e já volto com você. Terminei as 5 carreiras do punho, o fechamento é igual, um ponto baixíssimo entre as duas correntinhas de subida e o outro ponto. Eu já cortei a linha, faço uma corrente, puxo e depois arremato esse fio. Se você não for fazer o capuz, só falta as franjinhas que eu vou fazer depois do capuz. Em relação ao capuz, as medidas, a largura 21 centímetros, só que eu quero ele menor, eu não quero, deixa eu pegar o outro. Eu não quero dar essa viradinha nesse aqui, a criança é menor, eu vou fazer sem aumentos, tá? Então, esse aqui eu aumentei, ele tem esses 22 centímetros, eu aumentei um ponto a cada 4, tá? E o importante aqui tem que ser números ímpares de pontos para dar certo o desenho, que é um pouquinho diferente do corpinho. Então, eu não vou aumentar nesse daqui, mas eu tenho 80 pontos. Esqueci de falar dessa abertura. Eu contei a partir do centro 10 pontos para cá, marquei o 11º, 10 pontos para cá e marquei o 11º. Então, daqui até aqui, de um marcador ao outro, eu acho que eu tenho 19. Isso, olha, 18,5, tá? Eu não vou aumentar. Só que eu tenho 80 pontos, tá? Eu já contei, eu tenho 80 pontos, então eu vou aumentar um ponto só em qualquer lugar, provavelmente nas costas. Eu vou trabalhar com este azul aqui, que é a minha cor principal. Faço a corrente inicial. E vou encaixá-la no primeiro ponto depois do marcador. Tá? Nós vamos encaixá-la aqui as correntinhas de início, tá? É meio apertadinho, mas é só a primeira carreira que é mais complicada. Eu encaixo a linha.
Puxo o fio e subo 2 correntes. Eu vou trabalhar em pontos altos essa primeira carreira. Puxei o fio errado, ó. Acontece sempre. Faço 2 correntes e vou pro próximo ponto. Eu já vou esconder esse fio, tá? A gente tem muito fio para esconder, então o que der para esconder, e aqui vai dar quase todos. Então, eu deixo o fio na linha do ponto e faço o próximo ponto alto com ele dentro do ponto. Eu já vou escondendo esse fio. Depois é só cortar o excedente. Então, essa carreira é toda em pontos altos, não tem segredo. Eu vou fazer um aumento só. O aumento é muito simples, são 2 pontos altos no mesmo lugar. Eu vou fazer essa carreira e volto com você no final para te mostrar como faz o final da carreira e o início da próxima. Cheguei no final da carreira, deixei o último ponto para fazer com você, porque aqui eu já vou fazer a troca da linha. Eu faço o ponto pela metade, igualzinho na troca de linha do corpo. Pego a outra cor e fecho. Corto a linha. Dou um nozinho para ela não escapar. Faço uma corrente. Agora não é mais carreira circular, tá? Como a gente fez no corpo e na manga. Agora é carreira de ida e volta. Então, eu vou virar o meu trabalho. E essa próxima carreira vai ser toda em ponto baixo. Então, eu fiz a virada, logo no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Mas eu já vou esconder esses fios, olha. São 2 fios a menos pra gente esconder no final. Eu faço ponto baixo com esses 2 fios no meio do ponto. O primeiro só é mais difícil. Olha, tá vendo? Ele já tá preso no meio. Próximo, ponto baixo. Essa carreira é toda em ponto baixo. O bom aqui é que, como é a carreira do verso do casaquinho, a gente pode esconder sem medo, não vai aparecer e não vai ter tanto fio pra gente esconder no final. Tá? Aqui não tem segredo, é uma carreira toda de pontos baixos e eu volto com você no final dela para te explicar como termina e como começa a próxima. Cheguei no final da carreira de pontos baixos. O último ponto é na segunda corrente das 2 de subida. Tá? Não pode deixar de fazer. Faço uma corrente e viro o trabalho. Vou trabalhar agora a parte da frente. As carreiras de ponto em relevo, elas sempre vão começar e terminar com ponto alto, tá? Mas depois você pega o jeito. Então, fiz a corrente de virada, volto lá no primeiro ponto e faço um ponto alto. O próximo vai ser um ponto em relevo pela frente, mas eu vou pegar o ponto alto da carreira anterior à do ponto baixo. A próxima, ponto alto, normal, na carreira do ponto baixo. O próximo, aqui o problema é você se confundir. Esse aqui foi o do ponto alto, tá? Então, eu pego o próximo. A próxima é um ponto alto, normal. Ponto em relevo, pegando o ponto alto da carreira lá embaixo. Ponto alto. Ponto em relevo lá embaixo.
próximo ponto alto. E vou seguir assim até o final da carreira, que obrigatoriamente tem que terminar com ponto alto, por isso números ímpares de pontos. Eu vou terminar a minha aqui e volto com você no finalzinho. Eu estou chegando no final da carreira do ponto em relevo. Tem só mais um ponto aqui, como eu disse, o último ponto é um ponto alto. Vou fechar pela metade porque eu vou trocar de cor. Aqui eu vou trocar de cor de duas em duas, tá? Eu vou fazer uma em ponto baixo e a ponto em relevo na mesma cor. Então, eu vou trocar a cada duas carreiras. Corto o fio. Dou aquele nozinho para não escapar. Faço uma corrente e viro o trabalho. A carreira de pontos baixos é por trás. Já vou aproveitar e esconder esses dois fios. Tá? Então, como você pôde perceber... Ih, me atrapalhei aqui. A gente vai conseguir esconder todos os fios do capuz. O que é uma grande coisa, né? Então, eu ponho os dois fiozinhos para minha esquerda e vou fazer o meu ponto com eles no meio da linha, no meio da agulha. Olha, ele fica, desculpa, bem no meio. Faço meu ponto baixo. Não é super fácil, concordo que não, a gente se atrapalha, mas é mais fácil do que ter aquele monte de fio para esconder. Eu confesso que fiquei um tempão hoje escondendo os meus. E sigo em pontos baixos até o final da carreira. Olha, já vou escondendo os dois fiozinhos. Eu vou terminar a minha carreira de pontos baixos e volto com você para a gente fazer o início da próxima. Chegando no finalzinho da carreira, eu acho importante mostrar... eu tenho dois pontos aqui, apesar de parecer que só tem um, eu tenho o ponto da subida, tá? Não pode esquecer, senão o capuz vai ficar torto, tá? Ele fica aqui, ó, meio de ladinho. Por que isso? Porque ao invés de eu subir com duas correntes como eu fiz aqui, eu já subo com um ponto alto. Eu acho que fica um acabamento melhor. Então, ele sempre fica meio tortinho, meio escondidinho. Não pode esquecer de fazê-lo. Faço uma corrente e agora a carreira da frente, dos pontos em relevo. Agora, eu tenho que intercalar, né? Como no corpinho, onde tem ponto alto eu vou fazer relevo, onde tem relevo eu vou fazer ponto alto. Então, esta carreira eu vou começar com dois pontos altos. E vai ser sempre assim, tá? Uma carreira, essa daqui, foi com ponto alto, um só. Essa daqui vai ser com dois. A próxima de pontos em relevos vai ser com um. A seguinte, com dois. Para poder dar certo o desenho do ponto, tá? Porque o segundo ponto aqui é esse ponto em relevo. E eu vou fazer relevo no próximo. Então, dois pontos altos nessa carreira. Vou pegar o relevo lá embaixo. Um ponto alto normal. Pego o ponto em relevo da carreira anterior à do ponto baixo. É só essa diferença que tem para o corpinho, tá? São carreiras de ida e volta, então a volta é sempre em ponto baixo. E as carreiras em relevo, uma começa e termina com um ponto alto e a outra com dois pontos altos. Começa e termina com dois pontos altos. Tá? Então, não tem mais segredo, só não se esqueça que ela vai terminar
com 2 pontos altos, porque ela começou com 2 pontos altos. E agora em relação à altura. A altura que eu tenho que fazer do meu capuz é 24 centímetros, mas eu vou dar uma diminuída para não ficar aquele bico na cabeça da criança. Então, quando chegar nos 20 centímetros, mais ou menos, eu volto com você para a gente fazer junto a diminuição. Voltei na parte que a gente vai diminuir o capuz, bem no centro dele, a gente coloca um centímetro. Olha, meus 20 centímetros deu na última carreira de ponto em relevo, tá? Então, para diminuição, eu vou dividir ao meio, tá? Eu já pus o meu marcador aqui, eu tinha 81 pontos, então eu tenho 40 pontos para cá, coloquei o marcador e tenho 40 pontos para cá. Então, eu já adiantei a carreira de ida, eu estou a 2 pontos do marcador. E aqui eu vou fazer a diminuição. O próximo ponto é em relevo. Eu pego ele em relevo. Faço pela metade. Fico com 2 linhas na agulha. O próximo é ponto alto. Faço ponto alto pela metade. Fico com 3 linhas na agulha. Fecho todos. O próximo é em relevo. Eu faço em relevo. E volto o marcador aqui. Nós vamos diminuir, acredito eu, pelo tamanho, 3 carreiras, sempre na carreira de ponto em relevo, tá? E agora eu diminuo mais um ponto depois do marcador. Depois do marcador, aqui é um ponto alto. Faço o ponto alto pela metade. Fico com 2 linhas na agulha. Aqui é ponto em relevo, faço o ponto em relevo pela metade. Fico com 3 linhas na agulha, fecho todos. E continuo na sequência. O próximo é alto, o seguinte é em relevo. E nada muda, tá? Na carreira de volta, que é em ponto baixo, não diminui, tá? Mas mantém o marcador no meio. Eu vou terminar essa carreira, fazer a carreira de ponto baixo e na próxima diminuição eu volto com você. Cheguei na próxima diminuição. Eu tenho 2 pontos antes do marcador, esse aqui é em relevo, faço ponto em relevo pela metade. E o outro é o ponto que a gente diminuiu na carreira anterior. É um ponto alto, faço ponto alto pela metade, não fecho e fecho todos. No marcador, ele vai ser um ponto alto, porque aqui embaixo ele é em relevo. Volto lá o marcador para eu não me perder, a não ser que eu perca o marcador. E diminuo 2 pontos depois do marcador. Se você tiver alguma dúvida no que você diminuiu, esse próximo é em relevo. Então, esse aqui é um ponto alto. Então, faço o ponto alto pela metade. E esse último em relevo pela metade. E fecho todos juntos. Perceba que eu fiquei com 3 pontos altos aqui. Não tem problema, tá? Não vai aparecer no fechamento do capuz. E eu continuo na sequência. O próximo é ponto em relevo embaixo, faço ponto alto. O próximo em relevo. Eu vou terminar essa carreira, fazer a de pontos baixos e volto com você na próxima diminuição para não ficar dúvida. Já estou a 2 pontos antes do marcador. O último foi ponto alto, então este é em relevo, faço pela metade. O próximo é ponto alto, faço pela metade e fecho todos. Aonde está o marcador? Ele é ponto alto, eu vou fazer em relevo. Volto lá o marcador.
Se você tiver dúvida de qual vai ser, é só você ver a sequência, tá? Aqui vai ser ponto em relevo, então essa diminuição é em ponto alto. Faço pela metade e o outro em relevo pela metade, fecho todos. Agora eu vou ver em qual medida que eu tô, para ver se eu preciso fazer mais uma carreira ou se eu já posso fechar o capuz. Então, eu vou medir sempre do centro, tá? Olha, eu tenho 22,5, eu preciso de 24. Então, eu vou fazer mais uma. Eu acho que não tem mais segredo aqui. Eu vou fazer mais uma carreira de diminuição e volto com você pra gente fechar o capuz juntas. Terminei a minha última carreira, só para mostrar para você com quanto eu fiquei. Olha, 24. E se der 23,5 ou 24,5, não tem problema, tá? Não precisa ser exato. Então, eu terminei aqui a carreira. Vou fazer uma corrente e vou fechar pelo lado do avesso em ponto, baixíssimo. A linha para fora, eu vou pegar o primeiro ponto de um lado com o primeiro ponto do outro lado. Passo a linha por dentro e fecho em ponto baixíssimo. O próximo, o segundo de um lado com o segundo do outro lado. Passo a linha por dentro, fecho em ponto baixíssimo. E assim vou até o final. O importante é pegar exatamente o mesmo ponto, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, senão o capuz fica torto. Tá? Eu vou fazer o meu fora do vídeo e volto com você para nós fazermos a lateral do capuz. Terminei a costura do meu capuz. Ele ficou levemente arredondado, tá? Para não ficar aquele bico. E agora nós vamos fazer a lateral. A lateral vai ser toda em ponto baixo, por todo o contorno do capuz, mais a gola. Eu vou fazer com o azul da manga. Eu já fiz a corrente inicial. E eu vou começar por onde está o marcador do meu lado esquerdo. Então, eu ponho a agulha aqui, encaixo a linha. Puxo, faço uma corrente. Volto nesse mesmo ponto e faço um ponto baixo. O próximo ponto baixo é no mesmo lugar onde eu subi o ponto alto do capuz. Agora aqui não tem mais muita regra para colocar os pontos, tá? Não pode nem apertar demais, nem deixar muito largo. Eu coloco mais ou menos 3 pontos a cada 2 carreiras, tá? Então, no meio desse ponto alto, eu coloco um ponto baixo. Aqui outro. Já tentando esconder o fio, tá? E vou toda a carreira em pontos baixos. Eu vou fazer a minha fora do vídeo e volto com você perto do próximo marcador. Fiz o meu último ponto baixo no ponto alto deitado da lateral do capuz e como do outro lado, aonde está esse ponto alto, eu faço outro ponto baixo. Tiro o marcador e sigo em pontos baixos até encontrar o início. Deixa eu mostrar para você. Exatamente nas correntinhas de início, tá? Igual a gente fez o início do capuz, é no mesmo lugarzinho. Fica um pouco apertadinho, mas aqui são poucos pontos.
Eu vou fazer o meu fora do vídeo e volto com você pra gente fechar essa carreira. Estou chegando perto de onde começamos, falta só mais um ponto aqui. Agora eu pego o ponto, o primeiro ponto, e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente e corto o fio. Se você não fez o capuz, você pode fazer pela volta toda da gola 2, 3 carreiras de ponto baixo ou 2 de ponto alto, fica lindo também. Aqui depois a gente arremata. Agora é o ponto caranguejo feito de uma outra forma. Então, é por isso que eu cortei o fio. Nós vamos começar pelo nosso lado direito e vai ser só a borda do capuz, tá? Não a gola. Então, eu faço a corrente inicial. E vou encaixá-la no primeiro ponto depois da gola, tá? Encaixo aqui. Puxo. Faço uma corrente. Vou pegar o próximo ponto. Vou virar, fico com 2 linhas na agulha. Viro a agulha no sentido horário, anti-horário, e puxo a linha. O primeiro ponto é sempre mais apertado. Principalmente o meu, né? De novo, já tento esconder essa linha. Passo pelo ponto, pego o fio, fico com 2 linhas na agulha. Viro a agulha sentido anti-horário, dou a laçada e puxo. De novo, 2. Tem que deixar mais larguinho para não ter essa dificuldade que eu tenho para puxar o fio. De novo. É como se eu fosse fazer o ponto baixo, tá? Só que aqui, ao invés de fechar o ponto baixo, eu torço a linha. E aí, eu fecho o ponto. Olha, ele vai ficando com essa aparência. De novo. É uma outra forma de fazer o ponto caranguejo. Em vez de ficar andando para trás, a gente torce a agulha e anda para frente. Eu vou terminar o meu fora do vídeo e volto com você para a gente fazer já as franjinhas. No final da gola, ainda cabe mais um ponto caranguejo antes do início da borda da frente, tá? Então, eu faço mais um ponto caranguejo aqui. E vou fechar esse ponto caranguejo com ponto baixíssimo no primeiro ponto da gola. Uma corrente e corto o fio. Depois, escondemos esses fios. Deixa eu mostrar o resultado final. Olha que delicado que fica. Eu acho lindo esse ponto. Então, pra gente fazer a franjinha, você corta o tamanho que você achar que fique bom pra você, tá? Eu cortei do outro e vou cortar desse também, 14 centímetros. E depois eu acertei, tá? Às vezes a gente corta um pouco mais, um pouco menos. Aí é só dar uma paradinha depois. Eu corto 3 fios. Ó, já não tá um do tamanho, todos do mesmo tamanho. Vou fazer uma argolinha, dobro ele no meio. E vou colocar
na barra, eu coloco a agulha por dentro, tá? Eu vou começar pela ponta, que é este ponto aqui. Eu coloco a agulha por trás, mas puxo o fio pela frente. Tá? Puxo os 3 fios juntos. Deixo mais larguinho para eu conseguir passar todos juntos. Passo todos e puxo. É assim que faz a franjinha. Eu vou fazer colorido, vou fazer com esse azul escuro, vou fazer com os outros azuis, vou dar uma misturada. Eu já volto para te mostrar o resultado final. Não te falei de como eu coloco. Eu não coloco em todos os pontos, tá? O outro casaquinho tá aqui, olha. Eu coloquei um sim ou não. Aí vai do seu gosto, se você quer pular 2, pular 1, ou colocar em todos, colocar menos fios em cada um, tá? Este daqui eu coloquei 3 fios, né? Que ficam 6 no total, porque eu dobro. E um ponto sim e um ponto não. Terminei de colocar as minhas franjinhas. Eu resolvi colocar da mesma cor das bordas. Já coloquei o enfeite do botão. E deixei aqui para você ver. Já tirei alguns. Esse aqui nós não precisamos arrematar. É só cortar o excedente. Como foi carreira de ida e volta, a gente conseguiu esconder os fios na própria carreira. Olha, este aqui também foi escondido. E assim finalizamos o nosso casaquinho. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe nos comentários se você fez, como foi. E obrigada pela companhia e até a próxima aula.